Olá, queridas crianças do quarto ano A e B, bom dia! Agora nós damos continuidade com a nossa segunda videoaula, que é do conteúdo de história, tá bom? Sobre as habitações indígenas, né? Os índios, né? A cultura indígena que muito contribuiu para a formação do povo brasileiro, né? E que desde o segundo mês eu acho que a gente vem vendo um pouco, né? Todo mês a gente vê um pouco da cultura indígena, esse povo que muito contribuiu para a nossa formação, primeiros habitantes do Brasil. Lembram direitinho, não é isso? Então, as habitações indígenas, como nós sabemos, os índios, eles moram, né, em uma moradia chamada oca. Uma moradia totalmente diferente da nossa, como nós sabemos que a nossa casa, nós ocupamos uma moradia chamada casa de alvenaria, não é isso? Uma casinha construída, dividida em cômodos, construída por tijolos, cimento, areia, telha, madeira, certo? São inúmeros os materiais usados, né, na construção de uma casa de alvenaria, no caso, a casa na qual nós moramos. Mas os índios, eles moram na oca, como a tia falou, né? A oca é uma habitação típica, né, dos povos indígenas. E a palavra oca, ela tem origem na família linguística Tupi-Guarani, né? Como nós sabemos, existem vários tipos, modelos de ocas. Cada tribo, ela adota a sua forma de fazer a sua oca, né? O tamanho da oca é variável de tribo, né? De aldeia para aldeia. As ocas, como a tia disse, elas é variável, né? De aldeia para aldeia. Cada aldeia, cada tribo, ela vai determinar o formato, a forma em si da sua oca, como vocês podem estar até observando direitinho nas imagens, né? Nós temos a circular, tem a forma mais de um círculo, né? Vocês sabem, uma circular. Temos a oca elíptica, que é uma que tem a forma circular aqui embaixo, mas ela vai afunilando em cima. É uma chamada elíptica. Temos a semi-elíptica também, que é um pouco menos, né? Retangular. Temos a retangular. A oca retangular tem mais a forma o quê? De um retângulo, certo? Ou poligonal, como nós sabemos, né? Que tem seus lados, né? São retos, é isso? Poligonal. Então, a forma da oca, ela vai depender de cada tribo, como a tia falou. Nas aldeias, os espaços são bem amplos, porque são sempre locais coletivos, né? As ocas são bem grandes, é variável, tem ocas de 40 metros, tem ocas de 20 metros, de 15, é variável, depende de cada tribo. E os espaços nas aldeias sempre são coletivos, gente. Nós sabemos que a alimentação é coletiva, tudo. Os frutos que eles trazem lá, quando chega aqui, tudo é coletivo. Eles vão sempre dividir entre todos da tribo. Não tem aquela coisa de levar lá para minha oca. Até porque nós sabemos que os índios, eles utilizam as ocas apenas para dormir à noite. Né, gente? Lá dentro só tem rede. Nas ocas não há divisões de cômodos, né? Como na nossa residência. Eles utilizam elas para dormir. Diferente de nós. Nós utilizamos nossa casa para fazer tudo. Quando a gente chega do trabalho, da escola, entra, dorme, toma banho, faz tudo. Almoça, janta. O índio não. Ele costuma fazer suas refeições todas fora da oca, né? Em conjunto, é coletivo, certo? É lá na natureza, no meio de todas as ocas. Sempre eles fazem seus rituais, suas danças, suas festas, suas crendices. Tudo é realizado fora da oca, certo? No coletivo. Não existe aquela coisa de ter aquela oca ali e levar seus alimentos para distribuir só lá naquelas famílias. Não. Tudo é distribuído no meio, certo? Para todos. É um coletivo. Lembre sempre, o coletivo é entre todos. Individual, que é só um. Não, entre os índios não há isso na cultura indígena. Né? Essa palavra individual não funciona. Lá tudo é no coletivo. Tudo é distribuído e feito por todos da tribo, certo? Então, em geral, as ocas, elas são bem espaçosas, elas são grandes, porque nós sabemos que não há divisão de cômodos, e com grandes dimensões. Isso porque, normalmente, interessante, ó, nem a tia não sabia disso, as ocas, geralmente elas não abrigam só uma família, elas abrigam mais de uma família, certo? 2, 3, 4 famílias, elas não abrigam só uma família, tá bom? Então, por isso que elas são grandes, certo? Então, as ocas também, elas são construídas em mutirões. Todos os homens lá, eles trabalham.
Os homens, eles trabalham na parte mais pesada. Eles vão lá na natureza tirar a madeira para poder fazer a armação da oca. A imbira, que é o cipó, que eles utilizam para amarrar, né, as madeiras, né? E as folhas também eles trazem, que é para poder fazer cobrir, não é isso? A oca, ela é toda coberta de palha. A cultura indígena. Hoje, a gente, quando pesquisa na internet, a gente já vê algumas ocas mais modernas, porque sofreram influência da cultura europeia. Ela já tem as suas paredes, como vocês podem estar observando, as paredes de barro. Mas a cultura indígena mesmo, ela prega mesmo a oca mesmo, no seu sentido mesmo, a origem toda de palha, certo, gente? Então, o material, o homem que vai pegar todo na natureza, vai lá e traz, aí eles vão se preocupar com armar, né, e amarrar com os cipós, né, a madeira. E as mulheres vão trabalhar colocando as palhas, né, as folhas, para cobrir toda a oca, tá certo? E as diferenças entre as ocas está no tamanho e na forma, gente. É o tamanho, como eu disse, pode medir 15, 20, 40 metros. Vai depender, né, de cada tribo. Então, a diferença delas vai ser isso aí. E na forma, como a gente viu, pode ser retangular, vai depender da tribo. Pode ser elíptica, né, que ela é mais redonda e aqui em cima ela vai afunilando. Pode ser semielíptica, pode ser circular, cada tribo vai escolher a sua forma, tá certo? Eles utilizam para fazer as ocas materiais de pouca durabilidade, porque nós sabemos que os indígenas, eles são os povos chamados nômades. Eles não habitam como nós hoje por muito tempo, 15, 20, 30 anos, 50 anos em uma mesma residência, não. Eles duram pouco tempo, gente. São 6 meses, 4 meses, é relativo. Por quê? Porque eles só ficam naquele local até enquanto estiver animais ali por perto e também frutas. Porque nós sabemos que o índio se alimenta da caça do animal daqui da floresta, da pesca, do peixe. Por isso que sempre a tia vem falando e sempre tem nos nossos conteúdos que eles sempre fazem suas aldeias, né? São sempre construídas próximas a rios. Por quê? Porque ninguém vai sobreviver sem a água, né? E lá do rio também ele já tira o seu próprio alimento, que é o peixe, tá certo? Então, devido a isso, os materiais para construir a oca são de pouca durabilidade. Porque a oca é pouco tempo que eles passam ali, eles vivem se mudando de um lugar para outro, à procura de alimentos, à procura de alimentos, que é o animal, no caso, e do peixe, né? Dos frutos, quando acabam ali naquela região. Então, as aldeias são espaçosas, como a tia disse, são bem espaçosas. E porque eles buscam a comunhão entre as pessoas e a natureza. Nós sabemos que os índios, assim, eles defendem muito a natureza, fazem uma referência à natureza até a sua própria mãe. Porque eles sabem que tudo que eles precisam para viver, eles retiram da natureza, por isso fazem referências muito belas à natureza. Eles respeitam a natureza, retiram da natureza apenas o necessário para a sua sobrevivência, tá bem? Então agora, minhas queridas crianças, vocês são convidados a pegar o nosso livrinho de história, onde vocês vão reler, por favor, nas páginas 85 a 87, releiam, revejam também o vídeo, por favor, porque a tia foca mais nas questões, né, das atividades. E faça a atividade na página 88 e 89. Olá, queridas crianças do 4º ano A e B, bom dia! Agora nós damos continuidade com a nossa segunda videoaula, que é do conteúdo de história, tá bom? Sobre as habitações indígenas, né? Os índios, né? A cultura indígena que muito contribuiu para a formação do povo brasileiro, né? E que desde o 2º mês eu acho que a gente vem vendo um pouco, né? Todo mês a gente vê um pouco da cultura indígena, esse povo que muito contribuiu para a nossa formação, primeiros habitantes do Brasil. Lembram direitinho, não é isso? Então, as habitações indígenas, como nós sabemos, os índios, eles moram, né, em uma moradia chamada oca. Uma moradia totalmente diferente da nossa, como nós sabemos que a nossa casa, nós ocupamos uma moradia chamada casa de alvenaria, não é isso?
uma casinha construída, dividida em cômodos, construída por tijolos, cimento, areia, telha, madeira, certo? São inúmeros os materiais usados, né, na construção de uma casa de alvenaria, no caso, a casa na qual nós moramos. Mas os índios, eles moram na oca, como a tia falou, né? A oca é uma habitação típica, né, dos povos indígenas. E a palavra oca, ela tem origem na família linguística Tupi-Guarani, né? Como nós sabemos, existem vários tipos, modelos de ocas. Cada tribo, ela adota a sua forma de fazer a sua oca, né? O tamanho da oca é variável de tribo, né, de aldeia para aldeia. As ocas, como a tia disse, elas variável, né, de aldeia para aldeia. Cada aldeia, cada tribo, ela vai determinar o formato, a forma em si da sua oca, como vocês podem estar até observando direitinho nas imagens, né? Nós temos a circular, tem a forma mais de um círculo, né? Vocês sabem, um circular. Temos a oca elíptica, que é uma que tem a forma circular aqui embaixo, mas ela vai afunilando em cima. É uma chamada elíptica. Temos a semi-elíptica também, que é um pouco menos, né, retangular. Temos a retangular. A oca retangular tem mais a forma o quê? De um retângulo, certo? Ou poligonal, como nós sabemos, né, que tem seus lados, né, são retos, é isso? Poligonal. Então, a forma da oca, ela vai depender de cada tribo, como a tia falou. Nas aldeias, os espaços são bem amplos, porque são sempre locais coletivos, né? As ocas são bem grandes, é variável, tem ocas de 40 metros, tem ocas de 20 metros, de 15, é variável, depende de cada tribo. E os espaços nas aldeias sempre são coletivos, gente. Nós sabemos que a alimentação é coletiva, tudo. Os frutos que eles trazem lá, quando chega aqui, tudo é coletivo. Eles vão sempre dividir entre todos da tribo. Não tem aquela coisa de levar lá para minha oca. Até porque nós sabemos que os índios, eles utilizam as ocas apenas para dormir à noite. Né, gente? Lá dentro só tem rede. Nas ocas não há divisões de cômodos, né, como na nossa residência. Eles utilizam elas para dormir. Diferente de nós. Nós utilizamos nossa casa para fazer tudo. Quando a gente chega do trabalho, da escola, entra, dorme, toma banho, faz tudo, almoça, janta. O índio não. Ele costuma fazer suas refeições todas fora da oca, né? Em conjunto, é coletivo, certo? É lá na natureza, no meio de todas as ocas. Sempre eles fazem seus rituais, suas danças, suas festas, suas crendices. Tudo é realizado fora da oca, certo? No coletivo. Não existe aquela coisa de ter aquela oca ali e levar seus alimentos para distribuir só lá naquelas famílias. Não. Tudo é distribuído no meio, certo? Para todos. É um coletivo. Lembre sempre, o coletivo é entre todos. Individual, que é só um. Não. Entre os índios não há isso na cultura indígena. Né? Essa palavra individual não funciona. Lá tudo é no coletivo. Tudo é distribuído e feito por todos da tribo, certo? Então, em geral, as ocas, elas são bem espaçosas, elas são grandes, porque nós sabemos que não há divisão de cômodos, e com grandes dimensões. Isso porque, normalmente, interessante, nem a tia não sabia disso, as ocas, geralmente, elas não abrigam só uma família, elas abrigam mais de uma família, certo? 2, 3, 4 famílias, elas não abrigam só uma família, tá bom? Então, por isso que elas são grandes, certo? Então, as ocas também, elas são construídas em mutirões. Todos os homens lá, eles trabalham. Os homens, eles trabalham na parte mais pesada. Eles vão lá na natureza tirar a madeira para poder fazer a armação da oca. A imbira, que é o cipó, que eles utilizam para amarrar, né, as madeiras. Né? E as folhas também eles trazem, que é para poder fazer cobrir, não é isso? A oca, ela é toda coberta de palha. A cultura indígena. Hoje, a gente, quando pesquisa na internet, a gente já vê algumas ocas mais modernas, porque sofreram influência da cultura europeia. Ela já tem essas paredes, como vocês podem estar observando, as paredes de barro. Mas a cultura indígena mesmo, ela prega mesmo a oca mesmo, no seu sentido mesmo, a origem toda de palha, certo, gente? Então, o material, o homem que vai pegar todo na natureza, vai lá e traz. Aí
eles vão se preocupar com armar, né, em amarrar com os cipós, né, a madeira. E as mulheres vão trabalhar colocando as palhas, né, as folhas, para cobrir toda a oca, tá certo? E as diferenças entre as ocas está no tamanho e na forma, gente. É o tamanho, como eu disse, pode medir 15, 20, 40 metros. Vai depender, né, de cada tribo. Então, a diferença delas vai ser isso aí. E na forma, como a gente viu, pode ser retangular, vai depender da tribo. Pode ser elíptica, né, que ela é mais redonda e aqui em cima ela vai afunilando. Pode ser semielíptica, pode ser circular, cada tribo vai escolher a sua forma, tá certo? Eles utilizam para fazer as ocas materiais de pouca durabilidade, porque nós sabemos que os indígenas, eles são os povos chamados nômades. Eles não habitam como nós hoje por muito tempo, 15, 20, 30 anos, 50 anos em uma mesma residência, não. Eles duram pouco tempo, gente. São 6 meses, 4 meses, é relativo. Por quê? Porque eles só ficam naquele local até enquanto estiver animais ali por perto e também frutas. Porque nós sabemos que o índio se alimenta da caça do animal daqui da floresta, da pesca do peixe. Por isso que sempre a tia vem falando e sempre tem nos nossos conteúdos que eles sempre fazem suas aldeias, né? São sempre construídas próximas a rios. Por quê? Porque ninguém vai sobreviver sem a água, né? E lá do rio também ele já tira o seu próprio alimento, que é o peixe, tá certo? Então, devido a isso, os materiais para construir a oca são de pouca durabilidade. Porque a oca é pouco tempo que eles passam ali, eles vivem se mudando de um lugar para outro, à procura de alimentos, à procura de alimentos, que é o animal, no caso, e do peixe, né? Dos frutos, quando acabam ali naquela região. Então, as aldeias são espaçosas, como a tia disse, são bem espaçosas, e porque eles buscam a comunhão entre as pessoas e a natureza. Nós sabemos que os índios, assim, eles defendem muito a natureza, fazem uma referência à natureza até a sua própria mãe, porque eles sabem que tudo que eles precisam para viver, eles retiram da natureza, por isso fazem referências muito belas à natureza. Eles respeitam a natureza, retiram da natureza apenas o necessário para a sua sobrevivência, tá bem? Então agora, minhas queridas crianças, vocês são convidados a pegar o nosso livrinho de história, onde vocês vão reler, por favor, nas páginas 85 a 87, releiam, revejam também o vídeo, por favor, porque a tia foca mais nas questões, né, das atividades. E faça a atividade na página 88 e 89.